Moduladores androgênicos de receptores específicos. De 10 a 15 anos para cá, começaram a surgir substâncias que justamente têm uma intervenção com os nossos receptores androgênicos de forma específica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem afinidade com alguns receptores e com outros não. Então nós temos um resultado bom de massa muscular, porém nós temos menos colaterais. Obviamente, nós também temos menos resultados em relação aos esteroides anabolizantes, perfeito? Então nós vamos falar aqui sobre os SARMs e vamos tirar as maiores dúvidas de vocês aí. Então, clica no gostei, se inscreva no canal. Vamos lá, Ligandrol é melhor ser usado em cut ou em bulking? Ele vai melhor para bulking, tá? Já acompanhei aluno que utilizou ele em cutting também, deu boa, mas em bulking vai melhor. SARMs pode causar virilização? Uma menina perguntando. Sim, perfeito. SARMs não é isento de colateral, é bem menos colateral, mas a mulher se dá muito bem com SARMs, tá? Ligandrol, LGD 4033, RAD 140 é um pouquinho mais forte, mas o Ostarine vai muito bem. TPC para RAD 140 mais Ostarine. Citrato de tamoxifeno, normalmente 20 mg por dia, 30 dias, costuma resolver bastante, mas é bom sempre tirar os exames depois. Marca de SARMs que você confia. Não gostaria de trazer a propaganda para esse vídeo, mas uma marca que eu confio com certeza é a MK Tech. Se você quiser ir atrás, vai lá no Instagram da MK Tech, pergunta por inbox, fala, olha, eu preciso do cupom do Leandrão, queria prestigiar ele, mas, tranquilo, se você quiser usar o cupom de outra pessoa, para mim tanto faz o quanto que vai vender lá. SARMs inibe o eixo? Sim, inibe o eixo e é por isso que precisa de TPC. Mas eu vou falar isso já porque eu tenho certeza que alguém vai perguntar, mas SARMs inibe o eixo. MK677 aumenta a fome? Nos primeiros dias, sim. Lembrando que o MK677, o MKGH, não é um SARM, beleza? Ele veio na onda dos SARMs, mas ele não é um SARM, ele não inibe o eixo, ele não é hormonal andrógeno, ele não causa virilização, etc. Então é diferente. LGD 4033 e RAD 140 precisa de inibidor de aromatase? TPC com Tamox basta? Talvez precise de um inibidor de aromatase se houver um processo de aromatização. E tamoxifeno na TPC já tá bom, sim. RAD 140 funciona como texto base num ciclo de oxandrolona? Com certeza. O RAD 140, pessoal, é muito legal para fazer a utilização junto com esteroides anabolizantes, que não é a testosterona, justamente para se manter a libido alta. Por quê? Porque ele mimetiza, ele imita a ação da testosterona. Ele não aumenta a sua testosterona, mas ele imita todo o sentimento da testosterona. Então, quando ela fica baixa durante um ciclo, até mesmo de SARMs, não só de esteroides anabolizantes, o RAD 140 vai muito bem. Ostarine, melhor 20 mg por 4 semanas ou 10 mg por 8 semanas? Se você vai fazer um bulking, 20 mg por 4 semanas. Se você vai fazer um cutting, 10 mg por 8 semanas. Qual a idade que se pode pensar em usar? 23 anos seria bom? Pois bem, não existe uma idade perfeita para a utilização de uma droga, né, sem uma necessidade fisiológica. Porém, a gente sabe de que durante o período maturacional, ele também é ruim como os esteroides anabolizantes. Menos, mas também é. Com os 23 anos, você já está com as epífises fechadas, você já está maturado, então você poderia fazer a utilização sem mais problemas dos que já se sabe. Melhor SARMs para mulher, sem nenhum tipo de dúvida, a Ostarine e a Andarine. Eu já acompanhei diversas alunas que tomaram Ostarine e foi realmente fantástico. Não teve basicamente nenhuma virilização, mas eu não estou fazendo nenhum tipo de garantia, que fique claro. Você pode virilizar porque isso depende dos seus receptores específicos. Não tem como eu saber disso e nem você saber disso. SARMs para TRT é bom? Já acompanhei aluno que fez Blast Cruise de SARMs, perfeito? Resultado fantástico com custo financeiro bastante alto. Dá para montar um fisiculturista com SARMs? Só com SARMs, um fisiculturista a nível de Olímpia Pro? Obviamente que não. Mas dá para sim fazer a utilização de SARMs em atletas, juntamente com os esteroides anabolizantes, até para controle de colaterais. Por exemplo, tem SARMs em específico, por exemplo, Andarine, que disputa o receptor para se ligar na próstata no couro cabeludo. Então você pode usar junto para minar esse colateral, para diminuir esse colateral, porque ele vem ali e se ocupa
só que ele não faz a queda de cabelo, e aí o esteroide anabolizante não se liga ali. SARMs tem efeitos colaterais? Com certeza. Terminei o uso da Eostarine, o que fazer? Uma TPC. Normalmente se trata de tamoxifeno, e para as mulheres, talvez uma espironolactona para diminuir o nível androgênico seja bem-vindo. Para quem não tem muito dinheiro, é válido? Se você prioriza muito a sua saúde, sim. Mas se você não tem muito dinheiro e tem um resultado muito alto, acaba que não se torna nada interessante o uso dos SARMs. Cardarine funciona? A Cardarine ela não é um SARM. Tá? O GW501516 é o mesmo caso do SR9009 e do MK677, MKGH. Eles vieram na onda dos SARMs, mas não são, perfeito? Então a Cardarine não desregula eixo, não precisa fazer TPC, o SR9009 e o MK677 também. SARMs ou doses baixas de esteroides anabolizantes, qual o melhor custo-benefício? Se for só colocar resultado e custo, os esteroides anabolizantes. Se envolver os colaterais, os SARMs começam a entrar de frente na brincadeira. YK11 ou Ligandrol? Os dois são SARMs bastante potentes e muito bons, tá? Mas bons de verdade. O Ligandrol até surpreende muito, tá? Até mesmo o usuário de esteroide anabolizante toma Ligandrol e fala, pô, aqui começa a ficar pareado. De qualquer forma, o YK11 ele vai promover um ganho mais seco. Então, se você quer ganhos brutos de muito peso, Ligandrol. Se você quer ganhos de massa muscular sem tanta retenção, o YK11. E a combinação dos dois é válida sim, porque eles atuam por vias diferentes. São danosos ao fígado? Sim. Acontecem alterações nas transaminases do glutâmica pirúvica, oxalacética, TJ-TGP, principalmente com o Ligandrol, perfeito? Mas, assim você colocou, se sim em comparação com a oxandrolona. O Ligandrol pode ser até acima de uma dose padrão da oxandrolona, 30, 40 miligramas, porém é muito mais anabólico, comparando 30 miligramas de oxandrolona com 10 ou 20 miligramas de Ligandrol. Os outros SARMs já são muito mais de boa, por exemplo, a Ostarine mexe ali com as enzimas, mas muito pouco, bem menos do que a oxandrolona. Posso tomar 4, 5 SARMs de uma vez? Dentro de um contexto, de uma estratégia bem pensada, existe a possibilidade sim de um empilhamento de vários tipos de SARMs. Realmente dá resultado? Com certeza, sem nenhum tipo de dúvida, ok? SARM é melhor para homem ou para mulher? Os dois vão ser beneficiados, mas as mulheres eu acredito que sejam mais, tá? Por quê? Porque a mulher tem colaterais que são muito desagradáveis para o corpo dela. Então engrossa a voz, aumenta o clítoris, seca a mama com os esteroides anabolizantes. Com os SARMs, tudo isso é muito mais modesto e menos incidente. Então, às vezes a mulher não tem um objetivo tão grande, ela quer dar uma secada, quer ganhar uma densidade, então ela apela para os SARMs porque não tira essa versão feminina dela para quem se importa com isso. O que você acha interessante para primeiro ciclo? Se for bem conservador, uma Ostarine apenas, tá? Se quiser um pouquinho mais adiante, uma Ostarine, um RAD 140, muito tranquilo, muito bom. SARMs na TPC é válido? Bastante, tá? Ostarine na TPC é muito bem-vindo. O que eu aconselho é o seguinte, vou fazer uma TPC de 45 dias. Toma os SARMs por mais ou menos 20, 25 dias. Assim você fica limpo até o final da TPC para ter o máximo de recuperação do seu eixo. Você já acompanhou alunos que fizeram a utilização de SARMs? Sim, vários. E inclusive, né, se inscreva aqui no canal e clica no gostei. Por quê? Porque se você fosse inscrito aqui no canal, você já teria visto esse vídeo aqui, onde eu falei da utilização dos SARMs nos meus alunos, que eu já acompanhei diversos alunos e falei muito direitinho o que acontece, acompanhei exames. Então clica aqui, ó, fica com esse vídeo.